É muito complicado, assim, quando você tenta falar de forma científica, porque não é legal. Você vê aí, cara, canais como Nerdologia. Porra, o cara tá anos e anos e, tem o quê? 2 milhões de inscritos até hoje, sabe? Metaforando, eu achei que cresceu por causa das polêmicas, mas você vê um vídeo que eu vou explicar sobre o comportamento desonesto. Cara, tem 50 mil views. E aí eu falo, por exemplo, da Luísa Sonza do Vitão, 4 milhões de views. Então, assim, eu sinto Você fez um vídeo do Vitão? Do Vitão e da Luísa Sonza eu fiz. Você percebe que eu na hora já me interessei. Ah, é? Falei, cara, o que ele disse do Vitão? Falei sobre ali o que dá pra ver mais de forma assim mais latente é uma provável, possível incoerência contextual. Do quê? Você pegou um depoimento específico? Dois depoimentos dele. Em um depoimento numa entrevista um pouco mais antiga, ele fala basicamente que ele começou a ter um pseudo-relacionamento, se gostar, ter uma troca de olhares ali, num momento em que ela já estava separada do Whindersson Nunes. E em uma segunda entrevista mais recente... Você acha realmente que a mulher fica bonita depois que separa? Ela tava ali o tempo inteiro. Não sei, cara. Não afirmo nada. Vitor, eu afirmo. Perfeito. Eu posso não ler mentes, mas eu tenho testosterona e é um problema. É um hormônio que atrapalha muito a gente. Se as pessoas não tivessem esse hormônio, a vida seria muito mais feliz. Eu não vejo a hora de envelhecer e esse hormônio baixar para que eu consiga ler melhor a expressão, consiga ter um pouco da tua calma e da tua sensibilidade. Perfeito, cara. Mas aí foi isso. Numa outra entrevista mais recente, ele falou, então, eu já comecei a se gostar, a gente começou a se gostar numa época tal. E essa época, eles ainda estavam, a Luísa e o Whindersson ainda estavam juntos. Aí que tá. É um erro de contexto, porque pode ser um ato falho, o cara, deixei isso aí sem querer. Ou pode ser, me confundi. Era semana tal, mas eu falei... Então, eu sempre coloco ali no canal, vai pra quem tá assistindo o julgamento. Você, nesse vídeo, por exemplo, você não disse, ele está mentindo. Eu não falei em nenhum vídeo isso, cara. Nenhum vídeo. Eu falo, fulano está mentindo descarado. Nem no thumbnail? Não. Mentira de Vitão? Ponto de interrogação. Sempre. Ponto de interrogação. Vitão mentiu? Interrogação, sempre, claro. Entendi. Não, isso é até assim, de forma jurídica, né? Se não tivesse interrogação lá... Ah, é? Opa! Você usa muito supostamente também? Supostamente no jornalismo a gente usa muito supostamente, provavelmente, possivelmente... Cara, tem caso, por exemplo, que o pessoal fala assim, o caso é na cara. Nossa, Vitor tá passando pano. Caso PC Siqueira. Eu vou lá e falo assim... Supostas conversas de áudio que foram atribuídas ao PC Siqueira. O Vitor tá passando pano. Não, cara, porque eu não posso falar isso. Porque amanhã ou depois é provado na justiça, e aí que é o bate-truque, na justiça não interessa o que aconteceu, interessa o que é provado. Você é enxergado pelo Estado, pelo dispositivo do direito, pelo que é provado. Então amanhã ou depois é provado na justiça e essa colocação minha. Eu falar a conversa do PC Siqueira é original. Mas nesse caso, eu não quero fazer, como é que eu posso dizer, ganhar views em cima da desgraça de alguém que obviamente eu estava próximo a mim e eu já falei muito, inclusive falei coisas que eu teria repensado um pouco a maneira que eu disse. Não exatamente o que eu disse, mas talvez a forma. Falei o que eu queria, mas talvez não da maneira que eu gostaria de ter dito. Mas nesse momento em que acontece um caso grave como o dele, você levanta as tuas antenas para... Eu tenho vontade de analisar esse caso... Ou o povo vai querer que eu faça análise desse caso? Você vai atrás daquilo que te interessa ou do que o público se interessa no caso? Cara, eu acho que quem trabalha na internet sempre acaba sendo um misto, né? A gente tá sempre acompanhando tudo. A gente que trabalha na internet, cara, você vê fulano de tal falou, eu vi a entrevista do cara ontem, analisei o cara no vídeo passado. Então muita coisa a gente tá antenado. Nesse caso do PC, por exemplo, você... O que você concluiu? Desculpa, eu não vi o vídeo. O que você concluiu dessa coisa dos áudios? Me ajuda também, porque você pode me ajudar nesse caso. Perfeito. Nesse vídeo, só para você ter uma noção, eu contratei uma equipe para poder dar uma opinião muito mais profissional. Então, teve um hacker ético na equipe, o Gabriel Pato, teve um professor de criminologia, de direito criminal, e teve o Bruno Sartori, de deepfake. Então, basicamente, eles serviram para poder falar se toda essa situação é fake. Ok? Por quê? Vamos lá. Uma análise multidisciplinar do caso. Isso, uma análise jurídica, uma análise tecnológica e tal.
Então por quê? Porque se tudo do caso for verdade, que foi vamos dizer assim, foi o que a mídia trouxe, foi o que muita gente falou, é tudo verdade, tudo 100% verdade e ainda pode ser pior. Se tudo é verdade, ok, ele já vai ter a resposta jurídica dele lá, já vai ter o julgamento moral, ético, beleza. Agora, eu levantei o contrário. E se? Vamos levantar, vamos pensar como seria se não... Então peguei um cara... Só que aí vamos lá, quais foram as conclusões? A análise do áudio, né? Pergunta foi, poderia ter sido um áudio deepfake, um áudio forjado, aquele áudio que supostamente ele confessa que ele realmente viu a foto e tal. A informação foi, olha, pode acontecer, tarará, ainda no momento no Brasil é muito caro e muito improvável. A questão da máquina reconhecer a voz e criar uma voz automática. Que foi uma teoria que surgiu na época. O Bruno Sartori tinha me contado de que isso é uma tecnologia que ainda precisa evoluir muito para que não deixe furo nenhum, né? Isso, então supostamente o áudio não seria ilegítimo. Supostamente, eu coloquei um hacker ético, o Gabriel Pato, para avaliar toda a montagem de tela. Seria uma criação ali, uma montagem, aquela conversa, seria fake, tarará. O PC acusou algumas coisas lá naquele textão que eu falo no vídeo, né? Provavelmente foi a defesa dele, jurídica, que postou aquele texto lá na página dele. E o Gabriel fala assim, olha, pode acontecer isso, mas do jeito que tá aqui, pode ser que não, porque tal, tarará. Ele deu lá os pontos técnicos dele. O professor de direito falou, olha, ele pode responder principalmente pelo fato de compartilhar uma foto de uma menor na condição, se o contexto for entendido na audiência como um contexto de sexo virtual. E a minha conclusão final foi, olha, temos esses achados dos técnicos, eu não consigo analisar porque não tem vídeo do PC falando nada. A única coisa que eu posso falar em cima do contexto da situação, ele postou um texto, esse texto aparenta ser um texto de advogado, então não é nem o texto dele, não dá para analisar, só que contextualmente, olha a cronologia. Logo após ser postado os áudios dele, a galera divulgar que ele estaria supostamente confessando, foi removida aquela publicação, onde ele dizia que era tudo mentira. A sua análise acaba sendo mais de contexto do que especificamente da expressão ou qualquer coisa do gênero, é isso? Um dos pilares da linguagem corporal, né, nós temos os 3 Cs, congruência, combinações e contexto.